Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Sara. Eu falo sobre várias coisas aqui no canal, entre elas o processo de emagrecimento pelo qual eu tô passando, né? E falo também sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre algumas coisas que eu senti fazendo a dieta cetogênica. Essa dieta ela me fez perder 11 quilos até o momento, mas ela me trouxe algumas coisinhas que eu acho importante de falar para vocês, tá bom? Eu comecei a dieta cetogênica praticamente uma semana antes do Natal. Eu tô fazendo um tratamento numa clínica e o foco é justamente essa dieta, né? Então eles me passaram uma listinha de coisas que eram permitidas de comer, né? E me falaram que tudo a respeito de farinha de trigo, carboidrato, né, gente, deveria ser tirado da minha alimentação. Porque, por exemplo, o pepino tem uma concentração de carboidrato, é baixa, mas tem. Agora, arroz, macarrão, pão, tem uma concentração muito maior. Então, esses alimentos eu deveria cortar. E aí, na primeira semana que eu estava então fazendo essa alimentação, eu já perdi 5 quilos. E, gente, 5 quilos era o que eu precisava para voltar a pisar na minha balança que eu tenho aqui em casa e conseguir ver o meu peso. Porque, infelizmente, eu já não usava, acho que há uns 3 anos essa balança, né? Porque quando eu pisava, dava erro, para vocês terem noção. E aí, quando eu perdi os 5 quilos, finalmente eu pude voltar a usar essa balança. E isso para mim foi muito assim. Eu fiquei emocionada, vou falar a verdade para vocês. Porque para mim, eu tava achando assim impossível eu perder 5 quilos, né? Eu já tentei tantas outras vezes, aí eu ficava assim, perdia 2, aí quando eu voltava lá na nutricionista, tava lá, 3 quilos, né? Eu já tinha engordado até mais, né? E aí eu fiz de tudo para que a minha mente mudasse, né? Para que eu conseguisse me esforçar mais nesse processo. E sem dúvida nenhuma, tá nessa clínica que eu vou uma vez na semana, isso tem me deixado mais regrada aí nesse meu processo. Mas aí eu vou contar para vocês que além do emagrecimento, passou-se algumas semanas e eu comecei a sentir algumas coisas, né? Primeiramente, eu comecei a perceber que na academia eu não conseguia ter a mesma energia de antes. Então, sabe quando você tá querendo fazer um grande esforço, mas parece que não vai? Era isso que estava acontecendo comigo na academia. Não conseguia, sabe, fazer os exercícios do circuito, levantar peso também. Eu conseguia até uma certa quantidade, depois eu já sentia assim um grande cansaço. E teve um dia, gente, que eu senti que eu ia desmaiar, de verdade. Eu comecei a sentir que a minha mente queria escurecer, para vocês terem noção. E aí eu mais fiquei sentada no tempo que eu deveria fazer exercício lá dos aparelhos, do que de fato fazer, né, o que eu tinha ido lá para fazer, porque parecia que eu não estava conseguindo. Era como se eu fosse tirar um cochilo e sei lá, eu ia perder os meus sentidos. Eu tava a esse ponto assim, até que a personal ficou perto de mim, perguntou se estava tudo bem, eu disse que sim, né? Mas que eu não estava conseguindo fazer os exercícios. Mas mesmo assim, eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar lá na academia, né? Fiz o que eu estava sentindo que eu conseguia, sem esforço nenhum, e vim embora para casa. E aí, sim, depois que eu comi alguma coisa, que eu senti como se eu tivesse assim revigorada, sabe? Como se tivesse assim, sei lá, voltado ao meu estado saudável. E aí também teve uma outra coisa. Teve um dia que eu cheguei até a gravar aqui para vocês, que foi um dia produtivo. Se você não viu, assiste lá, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse vídeo. Foi muito produtivo o dia. Eu lavei quintal e antes disso eu tinha ido caminhar,
tava lavando roupa e ok. Aí quando chegou a noite, eu senti uma enorme dor de cabeça misturada com enjoo, né? Tava muito assim, gente, eu não tô grávida não, mas é isso mesmo, enjoo. E aí, o que que acontece? Eu falei pro meu esposo que eu não tava me sentindo muito bem, que eu precisava comer alguma coisa, que eu tava sentindo que eu precisava e que tinha que ser alguma coisa com mais sustância. Porque eu já tinha comido o mousse, que eu até ensino aqui no canal, já tinha comido mousse e eu tinha mandado para dentro um ovo cozido. Eu tinha comido. E eu não tava me sentindo bem. E aí, naquela noite, eu falei para ele assim: olha, eu não vou cozinhar, não tô me sentindo bem. Eu ainda não estava fazendo planejamento da alimentação, então não tinha nada pronto, eu ainda ia fazer. E aí eu falei para ele: olha, compra uns espetinhos, que é o que a nutricionista permite, né? Fala que tá dentro da alimentação. Então compra uns espetinhos aí, que eu preciso comer alguma coisa, né? E aí, gente, enquanto não chegou esses espetinhos, eu fiquei passando mal, e só depois que eu comi, de fato, é que eu me senti melhor. Então, assim, essa alimentação é uma alimentação que ela ajuda a perder peso com muito mais agilidade do que qualquer outra alimentação. Mas tem essa questão de dar dor de cabeça, de dar uma fraqueza, porque baixa muito a concentração do carboidrato, né? Então, a energia, consequentemente, fica escassa. Então, se você faz uma dieta cetogênica como essa, você não pode fazer tanto esforço assim, né? Então, hoje eu sinto assim, ó, eu tô. O meu processo na clínica vai até o mês que vem, ou final desse mês, se eu não me engano. Preciso ver certinho. Então, eu tô continuando. Mas eu preciso dizer para vocês que nem sempre eu fico 100% sem carboidrato. Então, por exemplo, lá na clínica, eu preciso fazer o exame da cetose, né? É um exame de urina lá para ver se o corpo está em cetose. E aí, o que acontece? Tem semanas que eu sinto a minha necessidade de comer um carboidrato. Principalmente eu me permito no final de semana. Então eu vou como um arroz, ou eu como 100 gramas de macarrão, né? Que é muito mais do que geralmente o nutricionista falaria. Que macarrão, por exemplo, é nada, não é para comer nada. Mas ainda assim eu como, né? Ou, por exemplo, se eu vou numa lanchonete, que nem ela falou assim, a nutricionista, né? Que tá liberado de eu comer um X-frango sem o pão. Aí o que acontece? Se eu tô sentindo que eu tô me sentindo muito fraca, eu como pão, né? Eu como junto com o lanche ali. Mas eu tô sempre me regrando para não ficar ultrapassando tanto, porque senão eu não vou alcançar o emagrecimento que eu preciso. Mas o que eu não quero é ficar passando mal, porque eu tenho outras coisas para poder fazer. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que ir para academia, né? Não é uma coisa que eu tô só sentado no sofá e ponto, né? Eu tenho os meus estudos para poder fazer também, que eu tô estudando. Então, o que acontece? Eu senti a minha necessidade de estar bem. Com dor de cabeça, com fraqueza, não ia dar certo para mim. Então, eu mostro aqui para vocês que eu planejo toda a minha alimentação. Eu tenho, acho que 2 vídeos no canal que eu tô mostrando aí para vocês. Mas o dia que eu sinto, eu como alguma coisinha, tá? Tô falando sobre isso porque eu cheguei a comentar num grupo lá do Facebook que eu tava fazendo dieta cetogênica e as pessoas falaram que é uma dieta que a pessoa não aguenta muito, que geralmente dá compulsão alimentar e tudo mais. Compulsão alimentar eu já tinha até antes dessa dieta, né? O que eu tô focada mais é em colher os frutos. Então eu não acho que quando eu tenho compulsão alimentar, que seja justamente porque eu tô me privando de comer um pão, né? Porque tem tantas outras variedades. Eu tenho mostrado para vocês aí as receitas de mini pizza, né? Como eu fiz, um docinho, mousse de uva. Tem também como é que fala, gente? Mousse de chocolate também. Então, assim,
É tudo muito gostosinho, né? Eu não acho que tá faltando muita coisa. Mas é como eu falei para vocês, né? Às vezes cai a minha energia e eu preciso restabelecer para seguir com a minha rotina. E também existe uma outra coisa, né? Eu estou na clínica, mas eu estou sendo cuidada, acompanhada por uma nutricionista. Então é completamente interessante isso, porque eu vou toda semana. Aí eu falo para ela como é que tá, ela pergunta como é que tá o meu intestino também, se está acontecendo alguma coisa. Então ela tá sempre em alerta. Então eu não tô fazendo sozinha e não tô fazendo por conta, né? Eu tô sendo acompanhada pela nutricionista. É nutricionista, então tá tudo bem. Mas eu achei importante de trazer aqui para vocês, né? Para vocês saberem do que pode acontecer e vocês acabarem não fazendo assim por conta, né? Busca uma nutricionista, ver certinho a respeito disso, tá bom? E finalizando esse vídeo aqui, no total já foram 11 quilos. Desde que eu perdi 11 quilos, eu ando muito devagar na alimentação, principalmente porque eu como carboidrato no final de semana. Então, por exemplo, no domingo eu faço uma macarronada ou um ravioli, como 100 gramas, mas eu sinto que talvez isso esteja atrasando o meu processo. Junto com o fato de que houve alguns dias que eu não fui na academia. Então, isso é outra coisa que eu acho que está atrasando. Eu perdi os 11 quilos, tô estacionada nesse peso. E a cada semana que eu vou lá na clínica, é isso que eu vejo, que eu tô sempre no mesmo peso. Eu não engordo, mas também não emagreço, né? Mas é isso, o processo, assim, a minha meta é de chegar nos 135 quilos. Agora eu estou pesando 145, tá? Eu comecei o vídeo a falar sobre isso nos vídeos. Eu acho que eu tava com 157. Tem um vídeo onde eu falo sobre as minhas medidas. Quanto que eu tenho de busto, de cintura, de quadril. Eu falei no vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E aí, hoje eu tô com 145. Pretendo chegar no 135, porque a endocrinologista me falou que eu chegando nesse peso vai ser mais saudável para mim, né? Eu já vou começar a parar de usar o glifágio, porque eu tô diabética, né? Então, eu tô focada nisso. Eu sei que eu preciso perder muito além, mas chegando no 135 é a minha meta, para que eu não fique vendo assim o peso total que eu preciso, porque se eu olhar para isso, eu vou acabar desistindo, né, gente? Então eu sempre vejo por etapas. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!